Vamos lá, vamos para mais um episódio. E nesse episódio, será 100% comigo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso Pode Performar. E se aqui o nosso foco, a nossa ideia é que você evolua, que você performe, que você tenha resultados, hoje eu separei um assunto que eu tenho certeza que vai te ajudar. Assim como todos os nossos episódios, as chaves, os códigos, os insights que os nossos convidados sempre trazem aqui no Pode Performar, hoje não será diferente. Sim, hoje vai ser apenas comigo, mas eu separei um conteúdo para que você consiga pegar códigos, porque tem um assunto que normalmente nas minhas mentorias, dos meus acompanhamentos, nas minhas reuniões estratégicas. E se você quer saber mais sobre a minha mentoria, sobre o que é a reunião estratégica, como ela pode te ajudar, vai ter um QR Code aqui em cima. Clica, bota o seu celular no QR Code. Se você estiver assistindo do celular, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Então você clica no link ou você bota aqui, aponta a sua câmera por esse QR Code e você vai cair direto numa página de informações para você saber mais sobre a mentoria personalizada e o que é a reunião estratégica e como ela pode te ajudar, tá certo? Mas vamos lá. Que assunto é esse, Cris? Como você está tratando a sua carreira? O que você tem feito da sua carreira? Por quê? Já vou começar trazendo o primeiro ponto. Você precisa entender que a sua carreira ela precisa ser tratada como uma coisa muito séria. É um assunto sério. E a maioria das vezes nós não damos essa devida importância. Como assim, Cris? Nós não fomos treinados durante toda a nossa vida. Vamos lá. Eu já contei aqui algumas vezes, se você me acompanha, se você vem me acompanhando, ou se você assistiu outros podcasts que eu já tive a oportunidade de compartilhar um pouco da minha história, eu já contei para você o início da minha carreira. E no início da minha carreira, o que foi que eu fiz? Eu fui buscar quem estava performando. Eu fui buscar quem poderia fazer com que eu acelerasse o processo de desenvolvimento para o início da minha carreira. Eu comecei minha carreira na educação física, se você não me conhece. Sim, minha primeira jornada foi como professor de educação física. E eu me vi no momento que eu precisava ministrar aulas, eu me vi no momento que eu precisava dar aulas e eu era tímido. Eu não tinha habilidade da comunicação, eu não sabia me comunicar como hoje eu me comunico. Então, o que foi que eu fiz? Eu fui procurar pessoas que fizessem com que eu conseguisse potencializar essas habilidades. Ou seja, eu não estava fazendo de qualquer jeito. É esse ponto que eu quero falar com vocês. Não trate a sua carreira de qualquer jeito. Às vezes nós chegamos num momento da nossa carreira, da nossa profissão, e que entramos no famoso piloto automático e vamos repetindo aquelas mesmas ações, e quando chega na segunda-feira, a gente já está pensando no sextou e não demos o 100% que nós podemos dar naquele momento. Isso é fundamental. Isso vai fazer total diferença. Então, eu coloquei aqui alguns pontos. Eu vou fazer melhor, tá? Além do QR Code que está aqui, além do link, se você quiser clicar, eu vou deixar também um link para você. Você vai clicar nesse link. Você vai cair direto no nosso suporte. E só vai escrever assim, ó. Quero o e-book que Cris prometeu no podcast, não Pode Performar. E o nosso suporte não vai falar mais nada, não vai perguntar mais nada para você. Vai simplesmente enviar esse e-book para você, um e-book de como você potencializar a sua carreira, que é o e-book que eu estou com ele aqui na minha frente e que depois você pode ter todo esse conteúdo e esse material para você. Combinado? Então vamos lá. Primeira coisa que eu trago é como você está tratando a sua carreira. Como você tem tratado a sua carreira. E você precisa pensar nisso porque você precisa entender o que você está fazendo com os seus dias, o que você está fazendo com a sua vida. Eu ouvi um termo esses dias que eu achei muito engraçado.
Eu estava ouvindo um podcast quando o host do podcast ele comentou assim, não, porque eu ouvi do meu amigo assim, eu morreria pelos meus filhos. E ele parou naquele momento e fez assim, perfeito, legal. Agora, o que você faria em vida pelos seus filhos? Isso é muito importante, isso vai impactar. Porque a gente vai para o extremo querendo colocar ali uma metáfora de que você faria qualquer coisa pelos seus filhos. Então, se você faria qualquer coisa pelos seus filhos, o que você faria em vida por eles? O que você está fazendo na sua carreira? Porque isso vai determinar o que você vai fazer com a vida dos seus filhos, por exemplo. E mais do que isso, com a sua vida, porque a primeira coisa que eu parto quando eu vou para fazer uma palestra de desenvolvimento, uma palestra de desenvolvimento profissional, eu falo o seguinte, nós precisamos primeiro pensar em nós. Isso não é egoísmo. Quando você está no avião e que acontece qualquer problema e que as máscaras de oxigênio caem, qual é a recomendação? Primeiro você coloca a máscara em você para depois você conseguir ajudar os outros. Então você precisa pensar nisso. Até porque eu trago no meu livro A Busca Infinita por Alta Performance, eu vou trazer um spoiler aqui para você, tá? Se você não adquiriu o livro, primeiro, o livro está incrível, é uma mentoria, e no final do livro eu trago que busca é essa por alta performance. Eu falo justamente que a busca por alta performance é quando você encontra auto performance, ou seja, quando você consegue olhar para você e desenvolver as suas habilidades e as suas competências. É quando você consegue olhar para você e potencializar tudo aquilo que você nasceu para ser, tudo aquilo que você sabe fazer. Os seus talentos, as suas habilidades, o seu diferencial, é tudo aquilo que você faz sem esforço e as pessoas elogiam. É quando você começa a fazer uma coisa e a pessoa olha para você e faz, uau, que top, hein? E você olha e faz, poxa, eu fiz de forma tão natural e sem soberba. Mas você faz assim, não, foi tão comum para mim, sabe? Esses são os seus talentos. Essas são as suas habilidades. A pessoa vira para você, não, vai lá conversar com aquela pessoa porque você sabe conversar. Ou seja, você é bom de negociação. Às vezes você é um bom ouvinte, às vezes você sabe falar na hora certa, você respira antes de responder, e isso faz com que você tenha essa habilidade. É muito importante que você olhe para a sua carreira com atenção para que você entenda como você pode potencializar a sua carreira. Se você é muito bom em uma habilidade, se você é muito bom em uma competência, mas você está atuando em uma área, em um cargo, em um serviço que é completamente oposto dessa habilidade, dessa competência, como você vai evoluir na sua carreira? Então esse é o primeiro ponto. Então, quando eu trago aqui para você como você está tratando a sua carreira, é justamente por conta disso. Chegou um momento da minha carreira e eu estava muito bem, eu ganhava muito bem financeiramente, mas eu não estava feliz. Sim, eu me vi num momento que domingo à tarde eu já ficava depressivo de recomeçar todas aquelas ações. Eu me via num momento que na terça, quarta-feira, eu já começava a desejar, sonhar e programar a minha sexta. Nada contra programar a sua sexta. Mas eu estava vivendo no futuro, algo que eu não estava tendo atenção no que estava acontecendo naquele momento. Então, isso fez com que eu tivesse a minha evolução, certo? Até esse momento. Quando eu entro nesse ciclo, a minha carreira para, a minha carreira tem uma estagnada e eu me vi num movimento de expulsão dali de onde eu estava. E eu precisei buscar novos conhecimentos, novos desafios. E sim, mudei um pouquinho a rota do que eu estava fazendo para poder continuar. E é isso que a gente precisa fazer. Mas eu volto para a mesma pergunta. Como você está tratando a sua carreira? Eu estou tratando de forma amadora. Eu estou tratando de forma profissional. Eu estou tratando de forma casual, Cris. Eu faço o que me pedem, eu faço o que a empresa me contratou para fazer. Quantas vezes a gente já ouviu isso, né? Ou quantas vezes você já falou isso? Não, eu faço o que a empresa me contratou para fazer. Mas entenda, você precisa da empresa, assim como a empresa precisa de você. E quando você entende isso, e quando você tem clareza de como você está tratando a sua empresa,
como você está tratando a sua carreira, você potencializa as suas habilidades e as suas competências pensando em você, mas automaticamente a empresa que vai colher os resultados. Lógico, você também vai colher os resultados de médio a longo prazo, porque a empresa vai te ver, a empresa vai te reconhecer, a empresa vai te promover. Ou se a empresa que você está não conseguir olhar, outra empresa com certeza vai te ver no mercado. Entenda uma coisa, eu ouvi isso uma vez e para mim faz total sentido. Sempre tem alguém te olhando. Sempre vai ter alguém vendo o que você está fazendo. E você pode estar assistindo agora esse podcast e eu comecei e nem pedi para você se inscrever. E, por favor, se você não está inscrito, por favor, se inscreva. Mas você pode estar assistindo esse podcast e pensando comigo, Cris, mas você está falando de crescer, de mudar de empresa, de evoluir na empresa, mas eu sou o dono da empresa. Mais um motivo para você tratar a sua carreira, a sua profissão com seriedade. Então, isso vai fazer total diferença. No meu livro, eu trago que o primeiro ponto para isso é você ter clareza. É você saber o que você está fazendo. É você entender o que precisa ser feito. Porque se você não tem clareza, o que você fizer está valendo. Se você não sabe o que fazer, esse, na verdade, é um dos pontos para que você procrastine. Esse é um dos pontos para que você patine em direção às suas metas. Porque se você não sabe o que você precisa fazer, vamos lá, se eu estou na minha carreira e eu sei que eu preciso potencializar o meu posicionamento no marketing digital, eu agora vou potencializar o meu posicionamento no marketing digital. Eu não tenho que me posicionar mais no offline, porque no offline eu já tenho o meu posicionamento. Eu tenho que me posicionar agora no online, no digital. Se eu consigo entender isso e eu profissionalizo isso, eu vou comprar um microfone certo, eu vou ter a câmera certa, eu vou ter o suporte certo, eu vou ter a luz certa, para que eu consiga potencializar o meu posicionamento no digital. Se eu entendo que agora no digital está muito bom, mas agora eu quero potencializar no presencial, o que eu preciso fazer? Se eu entendo que agora eu preciso melhorar o meu network, se eu entendo que agora eu preciso ter mais conhecimento, se eu entendo que agora eu preciso alcançar mais pessoas, como eu vou fazer isso? Então, se eu não tenho clareza, como eu vou tratar com profissionalismo a minha carreira? Eu vou simplesmente deixar acontecer. Para onde a maré estiver indo, eu vou também. Um ditado que eu ouvi por muitos anos. Não, a gente vai seguindo aqui a maré, a gente vai seguindo aqui a força das águas. Não vou usar a maré, porque hoje, por exemplo, moro numa cidade que não tem o mar, então eu não posso seguir a maré, mas eu vou seguindo o fluxo das águas e vou fazendo acontecer ali. É o famoso deixa a vida me levar, a vida leva eu. Mas será que assim a gente consegue alcançar os nossos resultados? Eu nunca vi uma pessoa alcançar o sucesso sem querer. Eu nunca vi uma pessoa tropeçar no sucesso. Tem que ser intencional. Você tem que saber o que você está fazendo. Por que que eu tenho um podcast? Por que que eu tenho um canal no YouTube? Por que que eu tenho um canal no Instagram? Por que que eu tenho um canal no Spotify? Por que que nós temos uma plataforma de cursos online? Por que nós temos um instituto? Eu sei o que eu quero alcançar. Eu sei o que eu estou fazendo. Por que eu tenho uma mentoria personalizada? Por que eu tenho uma reunião estratégica? Por que eu tenho uma mentoria planejada, como eu chamei, 100% gratuita para poder te ajudar? Como é isso? Por que eu tenho isso? Eu sei onde eu quero chegar, eu sei qual é a estratégia, eu sei por que eu montei isso. Isso faz sentido dentro do meu planejamento, isso faz sentido dentro do que eu faço, isso faz sentido dentro da minha carreira. Então esse é o primeiro ponto. Primeiro ponto. Eu não sei se você conseguiu responder, eu não sei se você conseguiu ter clareza, mas eu imagino que depois dessas perguntas, desses questionamentos, dessa forma que eu trouxe para você, o como você está lidando com a sua carreira, eu imagino que você possa ter começado a pensar melhor em como você está agindo e o que você está fazendo com a sua carreira. Teve um momento da minha vida, vou compartilhar aqui com vocês, teve um momento da minha vida, vou até me consertar aqui, ó. Teve um momento da minha vida que aconteceu a seguinte situação.
Eu estava no auge da minha carreira e eu não tinha tanto espaço na empresa que eu trabalhava. E lógico, eu estava querendo crescer, eu estava já sendo reconhecido, já viajando pelo Brasil, dando aulas e treinamentos. E uma empresa me convidou para trabalhar e ela virou para mim e perguntou: Cris, quanto é a sua hora técnica? E eu passei a hora técnica para eles. Vou trazer números aqui aleatórios para que vocês entendam, tá? Aí eu virei para eles e fiz assim: olha, minha hora técnica é R$ 50. Ele fez: ok, eu não tenho como te pagar R$ 50. Eu tenho como te pagar R$ 20. Nossa, menos da metade do que eu estava pedindo, né? Só que a hora técnica do mercado era R$ 18. Eu já recebia 50. A hora técnica do mercado era 18. Ele me ofereceu 20. Eu virei para ele naquele momento e fiz assim: como a gente pode fazer para chegar nos 50? O que é que a gente precisa fazer? O que é que eu preciso fazer aqui? Isso na negociação com o dono da empresa, tá? E aí ele virou para mim e fez assim: olha, eu preciso de 6 meses, porque a gente acabou de abrir. Eu estou aqui no momento trazendo novos clientes, trazendo novos alunos, mas em 6 meses, se você tiver com suas aulas cheias, a gente senta novamente e eu garanto para você que eu subo sua hora aula, sua hora técnica. Tudo bem, negócio fechado. Eu assumo o compromisso. Eu sabia o que eu fazia, eu sabia o que eu entregava, eu tinha segurança no meu trabalho. Era uma grande empresa, eu não sei se existe ainda, mas enfim, era uma grande empresa e eu topei. Por quê? Porque eu sabia que ali eu tinha crescimento. Era uma empresa que, na verdade, tinha mais 3 ou 4 sedes. Se eu tivesse um crescimento ali, eu poderia, daqui a pouco, ter um crescimento nas 4 sedes. Então, eu sabia o que eu estava fazendo. Comprei a aposta. Fiquei lá. Resumo da história. Em 6 meses, eu tinha as aulas mais cheias e eu, com 6 meses, sentei para conversar com ele novamente. Sentei para conversar com ele novamente e falei: oi, tudo bem? Lembra que nós conversamos há 6 meses? Você falou, você me fez uma proposta abaixo menos da metade do que eu tinha pedido. E você falou para mim que com 6 meses, se eu tivesse com as aulas cheias, a gente sentaria para conversar de novo. Eu trouxe, e olha o que eu fiz, tá, gente? Isso é profissionalismo. Eu trouxe aqui, ó, a métrica, aí entreguei para ele, a métrica, a média de aulas, as outras aulas daqui, e trouxe a minha média de alunos por aula nos últimos 6 meses. Eu tinha tipo 20, 30% a mais do que todas as outras aulas. E aí eu já estava ali esperando ele falar que a partir do próximo mês, minha hora técnica, minha hora aula voltaria para o que eu já recebia no mercado. E trago aqui para vocês, tá? Eu comprei essa aposta nessa empresa, fiquei 6 meses recebendo esse valor, quando o mercado me pagava aquele valor de R$ 50, tá? Em outras empresas que eu trabalhava, eu não trabalhava só nessa, em outras empresas que trabalhava, me pagavam o valor de R$ 50. Mas eu estava pensando no que eu poderia, no que eu poderia construir ali. Entende? Eu estava sendo intencional. Eu comprei a aposta porque eu estava sendo intencional. Ok. Acabei de mostrar essas métricas para o proprietário. Ele virou para mim e falou: Cristiano, infelizmente eu não vou poder aumentar agora. Eu vou fazer um novo investimento aqui e eu não tenho como aumentar agora não. Quem sabe daqui a 6 meses a gente conversa de novo. E eu, na mesma hora, sem me alterar, sem nada. Eu estava com o proprietário na minha frente aqui. Eu virei para ele e fiz assim: então, deixa eu te pedir um favor. Já entre em contato para amanhã alguém substituir minhas aulas, porque não vai dar para mim. E naquela hora eu vi que ele não acreditou naquilo que eu estava fazendo. E foi engraçado porque eu simplesmente falei isso para ele e comecei a me ajeitar para levantar. Olha,
não dá para mim, tô saindo fora, acabou para mim, ó, encerrou. Um abraço, obrigado. Espero que quem vai assumir minha... Não falei, né? Mas pensando comigo, espero que quem vai assumir minha turma consiga manter o mesmo nível de entrega. E ele não acreditou que eu ia. E ele ficou, não, mas espera aí, como assim você tá pedindo demissão? Eu fiz, não dá para mim, assim, não dá para mim. Era prestação de serviço, né? Então não tinha carteira assinada, não tinha pedido demissão, não vou receber meu... Não, era só fazer o cálculo do que eu tinha para receber no mês e acabou-se. Mas por que eu tô trazendo essa história para vocês? Eu tô trazendo essa história para vocês porque eu tratei a minha carreira com profissionalismo. E por isso eu alcancei o que eu alcancei. Sim, Cris, você está falando de quando? Eu estou falando do início da minha carreira, quando eu atuei como professor de educação física. Eu alcancei tudo na minha carreira como professor de educação física, mas eu não estava satisfeito com o valor que eu ganhava. E isso eu fui trazendo durante toda a minha carreira para que hoje eu também fizesse da mesma forma. Eu também saiba fazer da mesma forma. Então, hoje, com o que eu aprendi, com o que eu faço, não faz mais sentido para mim. Eu vou trazer agora para cá. Vamos dar um salto, tá? Um salto no tempo. Eu tô falando aqui, tô contando essa história para vocês de mais ou menos 2007, 2008, por aí mais ou menos. E eu vou dar um salto agora para 2018 ou 2019, ou seja, quase 10 anos, um salto. E quando eu inicio com acompanhamento coach, com mentoria, quando a gente sai das formações, a gente aprende que precisamos fazer acompanhamentos pro bono. O que é o acompanhamento pro bono? O acompanhamento pro bono é para que você treine as ferramentas que a gente aprende nas formações, para que a gente treine como aplicar essas ferramentas, a hora certa. Existem algumas técnicas e algumas formas de você lidar com as ferramentas. Então, normalmente você sai do treinamento, faça o pro bono, faça 1, 2, 3, 4, 5, 20 para que você treine. E no início da minha carreira, sendo bem sincero aqui para vocês, eu passei 1 ano fazendo isso. 1 ano atendendo em pro bono. Em troca eu quero a sua indicação. 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 E fui fazendo isso para ir treinando com essas pessoas. Uau, hein? Quem fez o acompanhamento comigo no início pegou um acompanhamento 100% gratuito. Não, eu não tinha sede. Não, eu não tinha espaço. Não, eu não tinha lugar. A gente marcava numa cafeteria, a gente marcava no shopping, a gente marcava num restaurante. Enfim, marcava no próprio escritório da pessoa. E era assim que eu ia. Mas eu tinha meu deslocamento, eu tinha às vezes aquele cafezinho que eu tomava, mas eu sabia que aquilo que eu estava fazendo ia fazer com que eu me aperfeiçoasse, ia fazer com que eu alcançasse mais pessoas. Aquelas pessoas que eu fiz pro bono me indicaram para outras pessoas. E assim a coisa foi acontecendo. Então, hoje, para mim, não faz sentido nenhum fazer esse tipo de negociação. Mas eu tive que aprender. Eu tive que entender, eu tive que me valorizar, eu tive que por muito tempo quebrar uma crença, uma verdade absoluta sobre os meus valores. E hoje eu falo abertamente, falo sem medo, falo sem problema. Quanto é a minha hora técnica, quanto é a minha mentoria, quanto é para uma palestra, o que por muito tempo foi um problema. Só que eu precisei ir aprendendo como levar a minha carreira de forma correta. Nossa, não sei quanto tempo nós temos, mas isso foi só o primeiro ponto. E para isso eu precisei ter clareza. Clareza de como eu estou lidando com a minha carreira. Isso vai fazer toda a diferença. E o segundo ponto? O segundo ponto é atualize-se. Gente, esse é um ponto que nos dias de hoje, eu não sei quando é que você vai estar assistindo esse episódio, tá? Se você está assistindo no dia do lançamento,
Toda terça-feira tem episódio novo aqui. Se você está assistindo no dia do lançamento, top. Mas você pode estar assistindo daqui a 3 meses, 4 meses, 6 meses, 1 ano, quem sabe. Você pode estar assistindo esse episódio e não é mais tão comum. Acabei de receber aqui, nós temos 24 minutos. Foram 24 minutos para a gente falar do primeiro ponto. Eu tenho 5 pontos para a gente. Prometo que não vou me estender tanto. Mas assim, hoje, para a gente se atualizar, nós temos várias formas que nos ajudam. Quando eu iniciei, comprava fita cassete para assistir no videocassete. Se você não sabe do que eu estou falando, você vai dar um Google e vai ver o que eu estou falando. Eu comprava fita cassete, fita de vídeo, para assistir aula. Eu tenho até hoje guardado, Sabrina às vezes quer me matar, porque eu tenho até hoje guardado módulos gigantes das formações que eu fiz. Porque não tinha essa coisa de mandar ele digitalizado, de mandar ele em PDF, para que a gente tenha ele no celular, no notebook, no tablet, enfim. Então eu tenho uns módulos gigantes de todas as formações que eu fiz guardados. Então hoje para a gente se atualizar é tão fácil. Olha, a oportunidade que nós estamos tendo aqui, não sei se você está só escutando, não sei se você está assistindo por vídeo, mas de estar falando sobre esse conteúdo, de como você está tratando a sua carreira, de como você potencializar a sua carreira, o que você precisa fazer e atualizar-se. Você não vai conseguir atualizar-se da forma correta se você não tem clareza do que você está fazendo da tua carreira e se você não sabe quais são as suas habilidades e as competências que você domina. Ou seja, voltamos para o primeiro ponto. Entende que uma coisa está ligada à outra? Eu não tenho como me atualizar se eu não estou tratando a minha carreira com profissionalismo. Eu não tenho como me atualizar se eu não tenho clareza do que eu quero. Eu não tenho como me atualizar se eu não sei quais são os meus talentos e as minhas habilidades. Como eu vou me atualizar? E aí as pessoas vão para aquela lista de desejos de fim de ano e colocam lá que tem desejos que não tem nada a ver com o que elas querem conquistar profissionalmente. 90% das pessoas colocam que querem falar outra língua. Inglês. E eu pergunto, falar inglês hoje na sua profissão vai ser um diferencial muito grande? Não. Então por que isso continua sendo um desejo, mas você não pode colocar isso como uma meta para agora? Que você vai se frustrar. E essa frustração vai fazer com que você vire uma bola de neve com outras frustrações que você colocou ali naquela lista de desejo e que você não vai conseguir realizar. E vai fazer com que você desista de tudo aquilo. Isso tem a ver diretamente com a sua carreira. Porque como você não tem clareza e como você não está lidando da forma correta com a sua carreira, entra ano e sai ano, sua vida é a mesma. Entra ano e sai ano, a sua carreira é a mesma, o seu salário é o mesmo, você não tem evolução. Tem uma frase que eu gosto muito, eu posso considerar como uma frase, são 3 palavras. Progresso, não, desculpa, tem um artigo, né? Progresso é igual a felicidade. Então, se eu estou progredindo, eu vou ter evolução. Eu vou ter motivação, eu vou ficar feliz, eu me motivo, eu não desisto daquilo que eu estou fazendo. Só que como eu vou me atualizar se eu não tenho essa clareza? Como eu vou me atualizar se eu não sei onde eu quero chegar? Eu simplesmente sou mais um na empresa. Cris, na minha empresa não tenho crescimento. Ok, quanto tempo você vai ficar nela e o que você precisa fazer para que você encontre o crescimento que você quer? Como assim, Cris? Você está dizendo que eu tenho que pedir demissão? Não, eu não estou dizendo nada. Eu te fiz uma pergunta. Quanto tempo você vai ficar nessa empresa que você está? Quanto tempo você vai ficar nesse cargo que você está? Para que você consiga se estruturar, para que você consiga montar um plano de ação, para que você faça o realinhamento da sua carreira e que você vá para um lugar onde você tem esse crescimento. O que você está fazendo para isso? Se você está num lugar que você está estagnado na tua carreira e você não tem possibilidade de crescimento e você quer crescer, você precisa colocar data. Até quando você vai ficar aí? Sim.
Só que a gente se acomoda. E aí a gente não busca se atualizar. O que é que eu preciso para me atualizar? Será que... eu acho engraçado porque as pessoas fazem assim. Ah, Cris, então eu tenho que saber de marketing digital? Saber de marketing digital vai fazer com que você evolua na sua carreira agora? Vai fazer com que você tenha esse crescimento que você deseja? Cris, não. Então não é isso que você tem que fazer. Eu estava ouvindo o... Ele não se considera mais nem o CEO, né? Mas o presidente de uma das maiores plataformas de cursos, porque a gente precisa olhar, modelar e saber o que quem é líder está fazendo, né? E como nós temos uma plataforma de cursos, eu olho o que os líderes estão fazendo, para que eu consiga ir me igualando e chegar até eles. E eu estava ouvindo ele falar e foi muito engraçado ele falar isso, porque ele falou assim: eu nunca mexi no chat GPT. Eu não sei nem como é, o que é que ele faz? E naquela hora, ele estava participando de um podcast, e naquela hora perguntaram para ele, mas é sério que você nunca mexeu? Ele, eu não preciso mexer nisso agora, eu estou com foco em outras coisas. Eu preciso melhorar outras coisas. Se eu focar nisso aqui, eu não vou focar no que eu preciso. Ei, pega isso. Ele precisa evoluir. Ele é líder de mercado, mas ele quer evoluir em outras áreas da empresa dele. O chat GPT não vai mudar essa evolução que ele precisa. Ele falou, eu nunca nem entrei. Eu estou focado aqui no que vai fazer com que eu evolua. Entende? O que você precisa fazer? Você precisa melhorar a sua oratória? Você precisa melhorar seu poder de negociação? Você precisa melhorar a sua escrita? Você precisa entender mais de TI? Você precisa entender mais de inteligência artificial? Você precisa melhorar seu network? O que você precisa fazer? O que você vai se atualizar? O mundo está em evolução. Você não pode estar fazendo a mesma coisa. O que você fez te trouxe até aqui. O que você precisa fazer para que você passe para o próximo nível? Isso vai fazer total diferença. Esse é o segundo ponto. E agora eu já vou para o terceiro ponto. O terceiro ponto é, tenha uma visão de futuro. Como você quer estar daqui a 3 meses? Daqui a 5 meses? Daqui a 7 meses? 1 ano? Eu vou ser bem sincero para vocês. Eu não consigo ter uma visão de futuro muito longa. Sabe essas coisas de, como eu quero estar daqui a 5 anos, como eu quero estar daqui a 10 anos. Isso não funciona muito comigo. E eu gosto de pensar num longo prazo mais curto. Deu para entender? Eu gosto de pensar no longo prazo de daqui a 2 anos. Eu gosto de pensar no longo prazo daqui a 3 anos. É o máximo que eu gosto de pensar. 4 anos, eu acho que muita coisa vai acontecer nesses 2, 3 anos para que eu mire daqui a 4 anos. Sim, eu sei onde eu quero chegar. Eu sei que para eu chegar, por exemplo, no nível dessa empresa que eu citei agora, eu não citei ela, né? Eu mencionei ela. Sim, eu sei que eu preciso de, quem sabe, 6 anos, quem sabe 7 anos, para chegar no mesmo nível deles. Se eu não estiver enganado, ele tem hoje 40 mil alunos. Vou precisar de uns 6 anos, 8 anos para chegar nisso. Mas isso não é algo que eu vou ficar focado. Eu sei que eu vou levar esse tempo. Eu não posso pensar... É aquela coisa que quando você vai montar um plano de ação, né, e você vai fazer uma meta SMART, ela precisa ser alcançável, ela precisa ser atingível. Então, eu consigo em 2 anos ter 40 mil alunos da minha plataforma? Alguém já fez isso? Já. Opa, se alguém já fez, eu consigo fazer. Não, em 2 anos não, Cris. Pronto, então, quem fez mais rápido? Fez em 4 anos. Ok, então eu vou modelar quem fez em 4 anos, trazendo para a minha realidade e vendo o que eu posso fazer. É isso que eu preciso fazer. Mas eu só faço isso se eu tenho uma visão de futuro. Se você não tem uma visão de futuro da tua carreira, você nunca vai fazer isso. Nos 2 exemplos que eu trouxe para você, tanto no início da minha carreira, quanto quando eu faço minha segunda transição e abro minha empresa de coach, mentoria e consultoria, eu trouxe para vocês uma visão de futuro. Eu comprei a aposta daquele proprietário
E com 6 meses eu daria retorno para ele e ele aumentaria o valor de hora aula. Eu tinha uma visão de futuro. Eu sabia que com 6 meses eu teria aquele resultado. No meu primeiro ano, trabalhando com coach, mentoria e consultoria, eu falei, eu faço gratuito com uma troca de indicação. Na verdade, você não vai me pagar em dinheiro, você vai me pagar com indicação. Então, eu tinha uma visão de futuro. Se eu fizer isso com 1 ano, eu vou ter retorno de outros clientes me cobrando. Então, é uma visão de futuro. Por que eu estou fazendo podcasts? Porque eu acredito sim que podcast é o futuro da comunicação. É o futuro de várias formas de você se conectar e levar conteúdos. Eu falo isso desde 2018. Eu acredito muito em podcast. Em 2018, eu criei o meu primeiro podcast e depois parei. Eu gravei, a ideia era fazer resumo de livros. Eu sempre gostei de ouvir audiobooks e eu fiz, se eu fizer, já que eu gosto de ouvir audiobooks e não tinha audiobooks naquela época, eu vou fazer audiobooks para as pessoas que, como eu, preferem ouvir o audiobook. E eu gravei em 2018 um audiobook, o resumo do livro Foco, de Daniel Goleman. E só quem teve acesso foram os meus clientes e meus amigos. Não dei sequência, mas em 2018 eu já acreditava em podcast. Depois, por outras demandas, por eu não ter entendido que aquilo poderia me posicionar de uma forma diferente e dando foco em outras alternativas, eu não levei para frente esse projeto. E depois volto com o projeto em plena pandemia, quando eu batendo para todos os meus clientes que eles deveriam criar um podcast, esse canal de comunicação, e Sabrina me fala, você fala para todo mundo que tem que ter um podcast e você ainda não tem um podcast. E eu fiz, uau, eu vou fazer o meu podcast. E aí fui para montar toda a estrutura do que eu precisava para criar o meu podcast. E aí, eu pergunto para você, para a gente finalizar a terceira pergunta. Qual a sua visão de futuro? Como você quer estar daqui a 6 meses? Como você quer estar daqui a 1 ano? Como você quer estar daqui a 2 anos? Com o que você está fazendo? Qual o resultado que você vai alcançar? Qual resultado você vai atingir? Isso é fundamental para que você tenha clareza de como você está tratando a sua carreira. Entende? E aí vamos para o quarto ponto. Quarto ponto. Fure a bolha e tenha metas. O que é que eu quero dizer com fure a bolha e tenha metas? Você precisa parar de fazer a mesma coisa do que a manada está fazendo, do que todos estão fazendo. O conceito para mim, e a primeira coisa que eu trago aqui no livro, o conceito para mim de alta performance é você fazer mais do que a média, desempenhando o seu potencial máximo, com constância ao longo prazo. Então, o que é que a média tem feito? Beleza, eu vou fazer mais do que a média. Quando eu olho para os meus concorrentes e eu vejo, meus concorrentes não têm podcast, meus concorrentes não têm conteúdo no YouTube, meus concorrentes não têm a sequência de postagens de conteúdo que eu tenho nas redes sociais, meus concorrentes não têm o network que eu tenho, eu estou fazendo mais do que a média. Conteúdo, quanto eu entrego, meus concorrentes não entregam o que eu entrego. Eu sei disso pelos feedbacks que eu recebo dos meus clientes. Então, eu estou fazendo mais do que a média. Com constância, eu estou fazendo isso há 6 anos. Eu estou fazendo isso há 7 anos. Se eu for somar toda a minha vida, eu coloco mais de 15 anos. Porque lá no início, eu trabalhei com consultoria, treinamentos e cursos. Aí eu tenho um intervalo que é minha primeira transição de carreira, que eu recebo o convite, mas é assunto para um outro podcast. Eu vou fazer minha primeira transição de carreira e depois, quando eu retorno na minha segunda transição, realinhando a minha carreira justamente para cursos, mentorias, treinamentos, coach e consultoria. Então, se eu somo esses 2 momentos, são muito mais de 15 anos. Se eu pego só esse segundo momento agora, eu tenho 6, 7 anos fazendo isso. Constância. Quantas pessoas eu já vi começar, quantas pessoas eu já vi parar. A longo prazo, eu sei onde eu quero chegar. Eu sei o que eu quero conquistar. Então, isso faz toda a diferença.
Então você precisa furar a bolha, você precisa ter metas. Entenda uma coisa, eu vou trazer aqui uma chave importantíssima para vocês, tá? Pega isso. Se você colocar só isso em prática, eu tô falando para você de 5 pontos. Mas se você... E esses 5 pontos são importantíssimos. Mas se você pegar só isso aqui que eu vou compartilhar agora, já vai dar um boom na sua vida. Entenda que todas as pessoas que alcançaram o sucesso, elas tinham clareza do objetivo, ou seja, visão de futuro. Ponto 4. Não, desculpa, ponto 3. Elas tinham visão de futuro, ou seja, eu sei qual é o meu objetivo. Se eu sei qual é o meu objetivo, eu sei o que eu preciso fazer para chegar até nele. Ou seja, eu vou me atualizar e eu vou potencializar minhas habilidades. Ponto 2. Para eu potencializar e me atualizar, eu tenho que profissionalizar a minha carreira. Eu tenho que saber quais são as minhas habilidades. Ponto 1. Pegou isso? Só que eu não tenho como alcançar os meus objetivos só focando no meu objetivo final. Quando você foca apenas no objetivo final, qualquer barreira que aparece, qualquer barreira que surge, é um motivo para você desistir. Mas se eu pego esse objetivo final e eu entendo e tenho clareza das etapas do processo, eu sei tudo o que vai acontecer. Então eu sei que aquela etapa tem uma barreira. Então quando eu chego naquela barreira, eu já estou esperando por ela. Eu sei que ela vai acontecer. E se eu sei que ela vai acontecer, e lógico que eu não estou falando que você vai prever todas as barreiras, mas se eu sei que ali vai acontecer aquele tipo de barreira, que ali vai acontecer aquele tipo de dificuldade, quando essa barreira aparece, eu sei que eu preciso mudar a rota em direção ao meu objetivo. Eu não mudo o meu objetivo, eu mudo a rota, porque apareceu uma barreira que eu já estava esperando. O que eu preciso fazer? Eu preciso me atualizar mais, eu preciso performar mais, eu preciso fazer um pouco mais para que eu consiga passar aquilo. E aí aquela barreira, ela não faz com que eu desista. Aquele empecilho, ele não faz com que eu pare. Não. Ele vai me deixar mais forte, porque eu vou saber como contornar ele para seguir para o meu objetivo final. Só que tem uma coisa muito mais importante do que você ter o objetivo final, do que você saber as suas metas, para que você não procrastine elas, porque eu sei que você sabe que você tem que fazer atividade física. Eu sei que você sabe que você não pode comer só gordura. Eu sei que você sabe que você precisa ler mais. Mas por que você não faz isso? Eu sei que você sabe que você precisa gerenciar melhor as suas finanças. Mas por que você não faz isso? E a gente tem clareza apenas do resultado final. Mas aí eu defino as minhas metas, as etapas do processo. Só que isso não vai fazer diferença se você não cria suas micrometas. Aqui está a chave, galera, presta atenção. As micrometas são as ações que vão fazer com que você realize a meta. Pega isso. Você quer começar a fazer atividade física. Você sabe que fazer atividade física é importante para você. Qual é a sua meta? Comprar uma roupa adequada, porque nem roupa você tem para isso. Qual é a sua micrometa? Agendar que dia você vai fazer isso. Já comprar no site, esperar a roupa chegar. Você precisa começar a fazer atividade física. Qual a micrometa? Deixar separado a sua roupa na porta de casa. Já deixar a sua roupa separada na sacola, na porta de casa. São as ações que vão fazer com que você não procrastine o alcance da meta. É combinar com um amigo, porque você está criando um compromisso com outra pessoa de fazer aquela atividade física. Isso vai fazer com que você não se sabote. Isso serve para tudo. Eu dei o exemplo da atividade física. Isso serve para alimentação. Alimentação, já deixa sua alimentação pronta. Você quer regular sua alimentação. Você quer se alimentar melhor. Mas você não tem um alimento pronto na geladeira. Você não tem um alimento pronto para quando você tiver fome. E quando você tiver fome, sabe o que vai acontecer? Tem um biscoito de chocolate recheado. Pronto. Adivinha o que você vai comer? Você acha que quando você estiver com fome, você vai parar ainda para fazer aquela comida? Claro que não. Claro que não. O seu sistema límbico, naquele momento, ele vai mandar o recado em frações de segundos, sinapses neurais em milésimos de segundos. Ele vai mandar assim, ó. Nossa, trabalhou tanto. Você merece um biscoito de chocolate. Quem gosta de biscoito de chocolate? Você merece uma barra de chocolate. Você merece aquele pudim que está na geladeira. E você merece aquele pão quentinho com manteiga.
Nossa, pão quente com manteiga e um cafezinho? Você merece. Bota aquele pão de queijo no airfry. Você merece. Ele vai mandar esse recado para você. Por quê? Porque você não deixou pronto o seu omelete. Você não deixou pronto a sua tapioca. Eu não estou prescrevendo nada aqui, tá? Procura ser nutricionista, seu nutrólogo, seu médico, para passar alimentação para você. Mas você não deixou pronto o alimento que vai fazer com que você não tenha esse tipo de pensamento. Nessa hora. Isso serve para investimento? Isso serve para quem quer mudar de carreira? Isso serve para quem quer evoluir de carreira? E por que eu sei disso? Porque eu passei por isso. E por que eu sei disso? Porque eu estudei isso. E por que eu estou falando isso para você? Porque eu me especializei em você ter mais performance, em você alcançar novos hábitos, em você entender como o seu cérebro reage para que você tenha resultados. E aí nós chegamos no quinto e último ponto. Busque ajuda especializada. Sim, eu não poderia finalizar sem isso. Sabe por quê? Porque eu busquei ajuda especializada. Quando eu contei para vocês aqui, no início do nosso podcast, o início da minha carreira, o que foi que eu fiz? Eu fui buscar profissionais e fui buscar professores que performavam e saber deles o que eu precisava fazer. Quando eu faço a minha transição de carreira, eu vou buscar pessoas que já trabalhavam no segmento e saber deles o que eu preciso fazer. Quando eu faço a minha segunda transição de carreira, eu vou abrir a minha empresa, eu vou buscar pessoas que já trabalhavam, já palestravam, já faziam consultoria para saber deles o que eu preciso fazer. Ajuda. Não vai adiantar você querer ir sozinho. Você vai levar muito mais tempo. Você vai até conseguir. Vai levar muito mais tempo. Vai errar muito mais. Isso pode fazer com que você desista. Vai fracassar muito mais vezes. Você tem um especialista, pode te ajudar. Se você tem um especialista que já passou, por exemplo, vou trazer aqui para vocês. A gente está falando de como você está tratando a sua carreira. Imagine o que é fazer uma mentoria comigo que fiz 2 transições de carreira. Imagine a experiência que eu posso trazer para você. Imagine a experiência do que eu posso levar para você quando na meu primeiro momento, minha primeira carreira, eu cheguei no auge. O que eu fiz? Quais habilidades eu potencializei? O que eu posso levar para você? E quando eu faço a minha primeira transição de carreira, o que eu posso levar de conhecimento para você? E nessa segunda carreira, o que eu fiz para me destacar? O que eu posso levar para você? Imagine o que é você ter uma pessoa que já ajudou centenas de outros profissionais para te ajudar agora. Eu tive a oportunidade, sem querer trazer nomes aqui, nós já finalizamos o processo de mentoria. No meu processo de mentoria, vou falar rapidamente para vocês, tá? Se você quiser fechar uma mentoria comigo, você vai fazer um acompanhamento de 60 dias comigo. São 2 meses de acompanhamento full time. Você vai ter o meu contato pessoal do WhatsApp. A gente vai se falar praticamente todos os dias. Tem noção do que é isso? Tem noção do que a gente consegue fazer em 60 dias? A gente vai se falar no sábado, no domingo, feriado, de manhã, de noite, todos os horários. É full time. 60 dias. Focado para você alcançar aquele objetivo. E se em 60 dias não acontecer, Cris, a gente já vai ter caminhado um bom percurso. E a gente vai fazer mais 60. A minha ideia não é prolongar. Porque quanto mais rápido você alcança o seu objetivo, eu alcancei o meu objetivo. E você satisfeito, você vai me indicar para outras pessoas. Imagina o que é você passar 60 dias comigo num plano de ação. Montando o plano de ação. Montando o planejamento estratégico. Cris, beleza, mas assim... Quanto é uma mentoria com você? Eu não sei quando você vai estar escutando esse podcast. Eu falei para vocês que no início da minha carreira, eu não cobrava nada. Hoje, uma mentoria dessa comigo custa R$8.000. Eu vou deixar o QR Code vai aparecer aqui agora. Como mágica, o QR Code vai aparecer aqui e você vai conhecer tudo sobre a mentoria e você já pode garantir a sua vaga. Eu não atendo mais de 10 pessoas, porque o meu foco é
para que eu consiga atender essas 10 pessoas da melhor forma. Então, eu não atendo mais de 10 pessoas. Se você tentar fazer a inscrição e não conseguir, é porque eu já estou com 10 clientes, eu não vou conseguir te atender. Você vai entrar numa lista de espera para quando eu tiver uma próxima vaga, a gente começar, tá? Mas eu tenho uma outra alternativa, que é a reunião de planejamento estratégico. Reunião de planejamento estratégico, nós vamos ter 3 momentos. Como assim, Cris? Nós vamos ter uma reunião de alinhamento de 30 minutos. Eu quero que em 30 minutos você me conte tudo o que está acontecendo. Eu não vou falar praticamente nada. Eu quero que você me fale muita coisa. Depois, 2 dias depois, eu vou pegar todas as informações que você trouxe e nós vamos ter a nossa reunião estratégica, propriamente dita a reunião, e eu vou levar para você 2, 3 possibilidades de você alcançar os seus objetivos. E ali nós vamos avaliar, olha, você vai me dizer, eu gostei da segunda alternativa, eu gostei do segundo plano de ação. Então, nós vamos pegar aquele plano de ação e vamos encaixar dentro da sua rotina. E você vai fazer. Dura mais ou menos umas 2 ou 3 horas essa reunião, levando em consideração que nós já tivemos 30 minutos. Tá? E depois de 4 dias, 5 dias mais ou menos, ou seja, levando um total aqui de 10 dias, esse intervalo, nós vamos ter mais uma reunião de 30 minutos para que você me dê um feedback do que está acontecendo. Não, na reunião estratégica você não tem o meu WhatsApp full time. Então você não tem como ir me passando. Isso é um privilégio, isso é um diferencial de quem faz a mentoria comigo. Então, depois de 3 dias, 4 dias, a gente vai ter uma reunião devolutiva que você vai me dizer isso deu certo, isso eu consegui, isso eu alcancei, tá muito bacana, isso não deu certo. E ali a gente pode marcar uma outra reunião estratégica, ou você pode vir para uma mentoria, por exemplo. E por que eu estou te falando isso? Porque é assim que eu ajudo as pessoas. E você pode falar assim, Cris, beleza, mas eu não preciso da mentoria hoje. Hoje, como você falou, eu preciso potencializar a minha oratória. Eu tenho um curso de oratória para você. Ah, eu quero entender mais sobre procrastinação. Eu tenho um curso de como combater a procrastinação para você. Então, busque uma pessoa que pode te ajudar. Busque uma pessoa que vai te ajudar. Busque um profissional que vai fazer com que você tenha mais resultados. É assim que você vai evoluir na sua carreira. E eu finalizo. Chegando no final dessas 5 dicas de como você está Primeira pergunta, como você está tratando a sua carreira? Segunda pergunta, como você está se atualizando? Atualize-se. Terceira, tenha uma visão de futuro. Como você quer estar daqui a 6 meses, daqui a 1 ano. Quarta, fure a bolha. Identifique o seu objetivo, as suas metas e as suas micrometas. E a quinta dica, tenha profissionais, tenha alguém, tenha pessoas, tenha especialistas que podem te ajudar. Isso vai fazer com que você evolua na sua carreira. É assim que você deve tratar a sua carreira para que você alcance resultados incríveis. Então foi isso que nós conversamos hoje. E eu espero que você tenha entendido, espero que tenha feito sentido para vocês. E se ficou qualquer dúvida, escreve para mim, que vai ser uma satisfação poder conversar com vocês. Se vocês querem saber sobre outros temas, se você tem opiniões, se você tem sugestões de novos temas, manda aqui, porque quando eu tiver a oportunidade de fazer assim, um episódio como esse aqui no Pode Performar, sozinho, trazendo temas para que a gente explore mais eles, para que você entenda como você potencializar eles. Quem sabe fazer um podcast só falando de oratória, um podcast só falando de como combater a procrastinação, um podcast falando de como você definir metas e objetivos. Então, existem vários temas que a gente pode explorar. Se você tem alguma sugestão de tema, manda aqui embaixo também, manda no direct, manda no suporte, que vai ser uma satisfação poder pegar esse tema e trazer aqui para você, certo? Bom, eu vou deixar aqui embaixo o link do livro. Se você não adquiriu o livro ainda, fala sério, hein? Clica no link e adquire agora o livro. Eu não sei quando você vai estar assistindo esse podcast, mas nós estamos com uma promoção agora que está acontecendo. Se você comprar o livro, você vai ganhar o acesso ao curso Como Combater a Procrastinação. É um curso online, gravado por mim, que tem mais de 8 horas de curso e você vai ganhar ele de forma gratuita. O curso custa R$ 299. Para você ter acesso durante 1 ano, R$ 299. O meu livro custa R$ 60.
Se você adquirir o livro, eu vou disponibilizar o acesso para você assistir o curso. Diga aí. Se você, não sei quando você vai estar assistindo, se você for tentar adquirir o livro e não tiver mais essa promoção, eu sinto muito, mas é uma promoção do momento, é uma promoção que a gente está fazendo. Quem sabe a gente pode estar tendo outras promoções. Então me procura, fala comigo, fala com o suporte, manda um direct para a gente ver o que a gente pode fazer por você. Tá bom? Um forte beijo, um forte abraço. Não posso deixar de finalizar sem pedir para que você se inscreva no canal, siga, compartilhe, manda para os amigos, manda nos grupos. A gente precisa desse feedback de vocês para que a gente entenda que está fazendo sentido, que está bacana, que está legal. Tá bom? Um forte beijo. Toda terça-feira, novos episódios aqui no Pode Performar, tanto no YouTube quanto no Spotify. Um beijo e até semana que vem. Tchau, tchau.